Era uma manhã fria de inverno quando o rei Alfa acordou, sua mente já atenta ao que o aguardava. A neblina cobria o Vale da Lua, onde sua fortaleza se erguia majestosa. Ele ouviu um choro agudo, ecoando na imensidão do silêncio. O que poderia ser? Levantou-se rapidamente, o coração pulsando forte, e saiu apressado para o portão principal. No caminho, encontrou 3 locais icônicos que delimitavam seu reino. O primeiro era o Lago Prateado, onde água cintilante refletia o céu azul, um lugar de serenidade. O segundo era a Floresta de Sussurros, conhecida por suas árvores altas e misteriosas que pareciam falar entre si. Por último, as Montanhas do Eco, imponentes e guardiãs de segredos ancestrais. Ao abrir o portão, avistou uma mulher de cabelos ruivos, tão brilhantes quanto chamas dançantes, segurando um filhote inquieto. Seus olhos verdes brilhavam com preocupação, e o rei, por um momento, ficou sem palavras. O choro vinha do pequeno ser que ela carregava, e a visão de um ômega, naquele contexto social hierárquico em que os alfas eram reverenciados, era incomum. Nesse mundo, os alfas dominavam, os betas eram seus servos, e os ômegas, frequentemente, eram tratados com desprezo. O rei Alfa, apesar de seu poder, sempre lutou contra a opressão que permeava seu reino. Seu poder não era apenas físico, ele detinha a habilidade de transformar suas emoções em magia. Contudo, essa força tinha um custo. Quanto mais ele usasse, mais sua alma se desgastava. Nas reuniões de conselhos, muitos alfas exigiam mais opressão sobre os ômegas, mas ele desejava outra coisa. Ele queria mudar essa dinâmica, mas isso exigia coragem que ele ainda não sentia. O rei tinha um traço único. Uma cicatriz jaguada atravessava seu rosto, um lembrete de um passado que o atormentava. Seus olhos castanhos eram profundos, refletindo suas ansiedades e desejos. Seu medo mais profundo era decepcionar aqueles que dependiam dele. Ele queria ser um bom rei, um líder justo, mas sua sombra interior se estendia sobre suas decisões. A rotina o consumia, e seu tempo era dividido entre as responsabilidades reais e os anseios por liberdade. A mulher que estava diante dele era diferente. Ela se chamava Anara, e seu tamanho pequeno contrastava com a figura imponente do rei. Seus cabelos vermelhos e volumosos pareciam feitos de fogo, enquanto seus olhos verdes emanavam uma força que ele nunca havia encontrado. Anara tinha um conflito interior que a tornava ainda mais enigmática. Desde pequena, ela carregava a culpa pela morte de sua mãe durante um ritual, uma mágica ancestral. Ela possuía um segredo central, um poderoso dom de chamar as forças da natureza. Quando tinha 10 anos, na noite em que a tempestade assolou seu vilarejo, ela fora capaz de acalmar os ventos com seu choro. Desde então, a mágica dela havia estado adormecida, sendo constantemente reprimida por sua avó. A luta interna entre usar seu poder ou seguir as regras da sua linhagem era uma constante. Anara queria liberdade e reconhecimento. A forte opressão contra os ômegas a fazia sentir-se impotente. No entanto, ela precisava proteger o pequeno filhote, um símbolo de esperança que ela não sabia que existiria em sua vida. Naquele encontro, a atmosfera estava carregada de tensões. O rei, ao olhar para o filhote, sentiu uma conexão profunda. Ele notou um objeto que Anara carregava no pescoço, um colar de prata com um pequeno cristal verde. O cristal tinha gravura de antigas runas e pulsava levemente como se estivesse vivo.
Para ela, o colar simbolizava sua ligação com a natureza e o poder que lhe fora tirado. Ela olhou para o rei e viu a cicatriz que marcava seu rosto. Era um traço de dor, rapidamente reconhecido por alguém que também carregava feridas internas. O choro do filhote tornou-se um lamento silencioso por tudo que foi perdido. Anara nunca assim havia imaginado que seu destino se cruzaria com o do rei Alfa, mas ali estavam eles, unidos pela fragilidade da vida. Enquanto a neblina começava a se dissipar, os dois se encararam por um instante que parecia durar para sempre. Fora o chamado do filhote que os unira, mas havia algo mais profundo, um eco de almas que ansiavam por mudança. A história começava a se desenrolar e o lugar em que estavam, ao amanhecer de um novo dia, tornava-se o palco de um amor inesperado e desafiador. A sombra do antagonista, o antigo rival do rei, se erguia nas sombras, determinado a derrubar um líder que misturava compaixão com autoridade. Ele desejava o trono para si e o poder absoluto que isso traria. Era o início do inverno, uma estação que anunciava novos começos e também desilusões. O tempo que se seguiria seria de intensas mudanças, levando-os a descobrir o verdadeiro significado do amor, da luta e do sacrifício. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, a neblina sobre o Vale da Lua começou a clarear. O rei Alfa e Anara encontravam-se novamente na clareira da floresta de sussurros. O filhote, que ela havia chamado de Iru, tornara-se uma presença constante na vida do rei. Ele o havia adotado como um símbolo de sua determinação em mudar as coisas. Mas, sob essa camada de esperança, o clima ainda era de desconfiança. Anara observava frequentemente o colar de prata em seu pescoço, agora brilhando com uma intensidade incomum. O cristal verde pulsava suavemente, como se estivesse alinhado com suas emoções. Em momentos de inquietude, o brilho se tornava mais forte, um reflexo do seu desejo de liberdade e aceitação. A conexão entre ela e Iru estava se aprofundando, assim como seu vínculo com o rei. Por que os alfas não veem os ômegas como iguais? Anara perguntou certa manhã, enquanto caminhavam pela floresta. A luz filtrava-se através das folhas e o som dos pássaros preenchia o ar. O rei olhou para ela, encarando a dor em seus olhos. Eu também me pergunto isso. Cresci ouvindo que nosso poder é um símbolo de força, mas percebo agora que essa força muitas vezes é uma fraqueza. A confissão do rei fez o coração de Anara acelerar. Ele parecia tão vulnerável, tão humano. O que você teme? O que arriscaria para mudar isso? Seus olhos brilhavam com a determinação de alguém que já passou por muitas batalhas. Um reino que se volta contra mim, ele respondeu, a tensão crescendo em seu tom. A tradição é uma corrente pesada e mesmo os alfas que desejam mudança temem o custo. Naquele instante de conexão, Anara fez algo inesperado. Colocou a mão sobre a cicatriz do rei. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Estou aqui e Iru também. O pequeno êxtase de intimidade foi interrompido por um som distante. Um trovão ressoou nas montanhas do Echo. Não era um sinal normal. Era uma advertência. Sussurros tomaram conta da floresta à medida que o vento começou a soprar com mais força. Precisamos voltar, o rei disse, percebendo a crescente tensão ao seu redor. Enquanto se moviam rapidamente para casa, um homem de cabelos grisalhos e rosto fechado apareceu de repente na trilha, trazendo uma aura de autoridade e desconfiança. Ele tinha uma cicatriz que cruzava sua testa e seus olhos eram frios como o inverno. Alfa,
disse ele de forma severa. Sua compaixão está colocando o reino em risco. Os dois pararam e Anara percebeu a tensão entre eles. Quem é você? Perguntou ela entrando na conversa. Um conselheiro de longa data do rei. Meu nome é Eldon. Venho avisá-lo sobre um movimento entre os alfas que se opõem à sua liderança. O rei olhou diretamente nos olhos de Eldon. Que tipo de movimento? Há rumores de rebelião. Eles alegam que sua inclinação por mudar as tradições está ameaçando a estrutura do nosso reino. A crescente ansiedade na atmosfera era palpável. O colar de Anara começou a brilhar intensamente, respondendo à urgência da situação. Não podemos deixar que isso aconteça, ela disse, sua voz firme. Ao ouvir isso, Eldon arqueou uma sobrancelha. Você não entende. Alan e seus seguidores não hesitarão em derrubar qualquer um que considere uma fraqueza. Ele se inclinou para o rei. E essa fraqueza está se mostrando em sua simpatia por os ômegas. O coração do rei apertou. Ele sentia o peso da palavra fraqueza. Uma parte dele queria lutar, enquanto outra partia para a proteção do trono. A mudança é necessária. Mas isso não significa que preciso sacrificar aqueles que considero importantes, respondeu ele, com um brilho instintivo em sua voz. Mas Eldon não parecia convencido. Então você escolhe o amor e não o poder? Se amanhecer perder o apoio da nobreza, terá perdido tudo. A tensão aumentou e o rei sabia que precisava ser cuidadoso. Lidere o povo para a mudança, Eldon. Não o obrigue a aceitar nossos temores. Sim, mas isso é um sonho, rei, Eldon respondeu, com desdém velado. Um sonho que pode não se realizar. Anara observou as reações entre os dois homens e sentiu um ímpeto. Eldor, não estamos falando de apenas poder. Essencialmente, queremos um reino justo. Se continuarmos a ver os ômegas como inferiores, nunca seremos verdadeiramente fortes. As palavras dela ressoaram na clareira, e Eldon hesitou. Não confunda compaixão com fraqueza, ele finalmente disse, ao se afastar. Com a sua saída, a tensão no ar começou a dissipar-se, mas ainda era substituída pela incerteza. O rei olhou para Anarasaá. Você trouxe uma nova luz ao meu coração, mas a batalha que trago é maior do que qualquer um de nós. Naquela noite, enquanto se preparavam para o jantar no salão do castelo, a situação de ambos parecia estremecer. O amor que construíram agora caminhava em meio a uma tempestade. Iru começou a chorar. Um som ecoante que atingiu a profundidade das almas de todos na sala. O cristal em seu colar brilhava com uma intensidade quase hipnótica, e Anara teve uma ideia. Talvez possamos usar o poder que ele carrega. O colar pode conectar-se com a natureza, e isso pode ajudar. Uma decisão se formou no coração do rei. Seus poderes são uma força que eu quero ao meu lado. Precisamos encontrar um caminho, não apenas para nós, mas para todo o reino. Mas a dúvida assomava a mente de Anara. Ela estava prestes a revelar seu passado, o segredo mais profundo que carregava, mas o momento não era propício. As emoções estavam em alta, e esse fardo ela ainda não estava pronta para compartilhar. Então, as sombras das montanhas do Eco se aprofundaram. Um sinistro pressentimento prenunciava ainda outros desafios. E qualquer revelação poderia não apenas mudar suas vidas, mas compor o destino de muitas outras. Anara e o rei sabiam que aquilo era apenas o começo de algo muito maior,
mas uma questão pairava em seus pensamentos: até onde iriam para proteger o que construíram juntos? 2 semanas se passaram desde o encontro na floresta. O clima no Vale da Lua começava a mudar. Uma sombra pairava sobre a fortaleza, enquanto as tensões cresciam entre os alfas. O rei alfa se sentia preso em um mar de incertezas. Ele estava em seu salão, a luz da lareira dançando nas paredes, refletindo seus próprios conflitos internos. Anara estava ao seu lado, segurando Írio nos braços. O colar de prata em seu pescoço pulsava de forma frenética. Você percebe como ele brilha, não percebe? Anara comentou, olhando para o cristal verde. Acho que ele sente a pressão do que estamos enfrentando. O rei assentiu, observando os lampejos de luz. Estamos em um ponto de virada. Se não agirmos logo, podemos perder tudo. Nesse momento, o portão se abriu com um estrondo. Eldon entrou rapidamente. Sua expressão carregava um aviso. Alfa, a situação ficou insustentável. Alam e seus apoiadores planejam um ataque ao castelo. A respiração do rei se prendeu na garganta. Ataque? Eles realmente acreditam que podem desafiar meus decretos? Eldon cruzou os braços. A frieza em seu olhar era inegável. Não é crença, é desespero. Eles acreditam que sua bondade se transformou em fraqueza e têm medo do que isso significa para nós. Anara intervenha, seu tom firme. Eles temem o que não entendem, mas não podemos permitir que a ignorância deles defina nosso futuro. O rei a olhou com admiração, o desespero nos olhos enquanto suas dúvidas lutavam para emergir. E se eu falhar? Se eles derrubarem o que estamos tentando construir? Você não está sozinho, disse Anara, colocando a mão sobre o braço dele. Estamos juntos nisso, e cada passo juntos nos tornará mais fortes. Corações pulsando, os 3 se moveu em direção à mesa de estratégia. O cenário estava montado, com mapas e símbolos marcando as posições de aliados e inimigos. O rei se apoiou nas tábuas de madeira, sentindo o peso da responsabilidade. Precisamos fortalecer alianças, reunir os betas que acreditam em mudança e apoiar os ômegas. Eldon balançou a cabeça. Isso exigirá coragem. Muitos betas são leais à tradição. Não será fácil. Então, precisamos mostrar que a mudança é um caminho, não uma ameaça, Anara afirmou. Temos que criar um exemplo. E se Iru puder ser um símbolo dessa nova era? O rei olhou para o filhote dormindo tranquilamente nos braços de Anara. A ideia acendeu uma chama de esperança dentro dele. Sim, Iru pode ser a nossa bandeira, mas isso significa que estamos arriscando mais do que apenas nossas vidas. Precisamos nos preparar para o pior. O brilho do colar de Anara intensificou-se novamente. Uma onda de calor percorreu seu corpo. Posso sentir a força da natureza, rei. Acho que ela está conosco. Isso não é só seu poder, disse o rei, sua voz se erguendo. É o nosso. Precisamos unir nossas forças ou estaremos simplesmente lutando sozinhos. Mas antes que pudessem continuar, um grupo de betas liderado por um homem robusto entrou, seus rostos endurecidos pela determinação. Alfa, precisamos discutir como teremos um reino forte, não baseado em compaixão, mas em poder. Isso é o que os alfas desejam. O clima instantaneamente se tornou tenso. O rei sentiu a raiva crescer. E você realmente acha que o poder sobre os mais fracos sustenta um reino? Os betas se entreolharam confusos. Um dos homens se aproximou,
um olhar desafiador. Se seus sentimentos por essa ômega os tornam fracos, então isso é uma fraqueza que não podemos aceitar. Para proteger nosso legado, você deve decidir entre o amor e a tradição. O rei olhou para Anara, que estava imersa em seus pensamentos. Ela parecia tão decidida, tão forte, levantou a cabeça. Não podemos sacrificar o que acreditamos, mesmo sob pressão. Precisamos recusar as tradições que não servem ao nosso povo. Houve um silêncio profundo, enquanto todos pesavam suas palavras. O rei sabia que a divisão estava se ampliando. Se eu não for fiel ao que realmente sou, então o trono não significa nada. Preciso de todos vocês, mas não sob ameaças. Precisamos de entendimento. O homem robusto arqueou a sobrancelha, mas teve que reconhecer a determinação no olhar do rei. O colar de Anara reluziu intensamente, como se unisse o presente e o passado. Se você acredita na mudança, então deve estar preparado para as consequências. Essa escolha só pode ser feita por mim. Ninguém pode decidir o que tenho que sentir. O rei respondeu, sua voz ressoando com uma nova força. Após a conversa, Eldon permanece em silêncio, observando, mas percebendo que a luta não será fácil. O tempo não está ao nosso lado. Alan avançará muito em breve. Anara, fervendo de emoção, se virou para o rei, sua voz suave, mas determinada. Se você está disposto a arriscar tudo, então eu estou ao seu lado. Sempre. Um sorriso se formou no rosto dele, um traço muito raro em tempos como aquele. Ele sentia a energia dela penetrar seu ser. Essa conexão, essa força, o impulsionava a lutar. Então vamos nos preparar. Estaremos prontos para enfrentar Alam juntos. E enquanto eles planejavam, Anara sentiu um tremor. A força que emanava de seu colar parecia querer comunicá-los de algo mais profundo, um chamado silencioso vindo da natureza, como se a floresta estivesse sussurrando para nós. Ela disse suavemente, sentindo o impulso da mudança. Mas a tensão ainda pairava e alguma coisa a mais se aproximava. Iru, em seu colo, começou a acordar, o choro ecoando com um tom de urgência. Anara compreendeu que os desafios estavam apenas começando e que o amor deles, testado em cada esquina, poderia ser também sua salvação ou sua ruína. Enquanto olhava o céu se escurecer lá fora, uma pergunta assombrou sua mente. Até onde iriam para proteger o que verdadeiramente importava? O vento ecoou pela sala, trazendo consigo o presságio de mudanças. Essa história estava longe de terminar, e o futuro, incerto, mas agitado com promessas e perigos. 2 semanas se passaram desde a tensa reunião no salão do castelo. O clima no Vale da Lua continuava frio, e a tensão palpitante parecia acompanhar o inverno rigoroso. O rei Alfa olhava pela janela de seu escritório, onde a vista das montanhas do Eco contrastava com a neblina que se arrastava pelo vale. Anara estava ao seu lado, segurando Iru, que dormia tranquilamente em seus braços. O colar de prata em seu pescoço não apenas continuava a brilhar, mas agora pulsatava intensamente, quase como se estivesse respondendo às emoções conflituosas que preenchiam o ar. Precisamos agir antes que eles tomem uma decisão, disse o rei, a preocupação ecoando em sua voz. Se Alan e seus seguidores atacarem, nossa chance de mudar o reino pode se dissipar. Eu sinto que o colar está vibrando com essa pressão. Anara respondeu, olhando para o cristal, que parecia brilhar ainda mais à luz do sol. Talvez isso signifique que a natureza está nos apoiando.
Ou talvez seja um aviso. O rei afastou os olhos da janela e se voltou para Anara. Você está segura de que seu poder pode realmente nos ajudar a enfrentar isso? O que se você não conseguir controlar? Sei que o que carrego é perigoso, Anara disse, sua voz firme. Mas não posso deixar que o medo me impeça de lutar pelo que é certo. Eles se encararam, ambos conscientes de que suas escolhas afetariam não apenas eles, mas todo o reino. O amor que começava a florescer entre eles agora era desafiado pela gravidade da situação. Eles estavam em uma encruzilhada e decisões tempestuosas aguardavam. Naquele momento, um trio de betas entrou no escritório sem hesitar, com expressões sérias. Um deles, um homem de pele morena e cabelo curto, parecia especialmente tenso. Alfa, precisamos discutir os preparativos para o que está por vir, disse ele, o olhar firme. Concordo. Não podemos esperar que Alam decida o nosso destino, respondeu o rei, mantendo uma postura decidida. O que você propõe? Perguntou o Beta, cruzando os braços em diante. Reforçar nossas defesas e tentar negociar com os Ômegas. Precisamos da união deles para mostrar a Alam que a mudança é inevitável, o rei afirmou. Os Betas se entreolharam. A desconfiança familiar. Você ainda acredita que é possível convencer os Ômegas a apoiar um Alfa? Eles são vistos como fracos. O homem robusto do grupo protestou. E é exatamente isso que precisamos mudar. Anara interveio, a paixão em suas palavras ecoando. Todos os olhares se voltaram para ela. Os Ômegas têm suas próprias forças. Se unirmos nossas intenções, podemos formar uma aliança. As palavras de Anara causaram algum resquício de reconhecimento entre os Betas, mas ainda havia resistência. E se eles nos traírem? Não podemos correr esse risco. Se não tentarmos, já estamos perdendo. A determinação de Anara era inegável. O colar brilhou intensamente como um farol, e todos no ambiente sentiram sua presença forte. O Beta Moreno a encarou, reconhecendo a força dela. Se você acredita nisso, é hora de explorar os Ômegas. Precisamos de um símbolo que gere esperança. Uma ideia iluminou a mente do rei. Iru pode ser esse símbolo. Ele representa a nova geração que pode acabar com essa divisão. Os Betas pareceram hesitar, mas a fraqueza nas intenções defensivas era palpável. Não havia mais tempo. Precisamos de aliados e de uma estratégia, disse o rei decidido. Irmãos, é a misericórdia que cura feridas, não a espada. Enquanto eles discutiam, o cristal no colar de Anara pulsava de forma mais intensa. Ela sentiu a energia de Iru como se o próprio filhote estivesse conectado ao que se passava. Eu vou me encontrar com outros Ômegas. Se houver alguma chance de unir nossos destinos, é agora. É arriscado, disse um dos Betas, mas a determinação de Anara era clara. E é exatamente o que precisamos. A mudança não acontece se permanecermos parados, o rei apoiou. A tensão estava começando a se elevar, mas a força de vontade de ambos se misturou, gerando uma nova esperança. Eles saíram do escritório prontos para agir. Na floresta de sussurros, Anara buscaria os Ômegas que guardavam segredos e histórias que poderiam ajudar em tempos difíceis. No entanto, ela não estava ciente de que uma sombra da montanha espreitava nos limites do vale. Ao chegarem ao local de encontro, Anara sentiu a vibração do colar aumentar novamente. Era como se a floresta estivesse respondendo ao seu chamado, mas ao mesmo tempo parecia carregada de uma tensão palpável.
Os ruídos da floresta se calaram e um pressentimento malicioso fez seu coração disparar. Estamos cercados, ela sussurrou ao rei, o temor refletindo em seus olhos verdes. Sinto que algo está errado. Antes que pudessem reagir, figuras emergiram das sombras das árvores, e o homem de cabelos grisalhos que conheciam como Eldon se adiantou, trazendo consigo um grupo de alfas que pareciam determinados. Vocês realmente acham que podem mudar tudo isso? Eldon disse, sua expressão fria. Não se enganem, a tradição não morrerá com palavras vazias. O ressentimento emanava dele como uma tempestade prestes a romper. Se não agirem conforme as regras literalmente padronizadas, serão derrubados. O rei recuou levemente e Anara rapidamente tomou a frente. Não podemos deixar que a tradição nos impeça de ver o valor em todos que habitam este reino. Isso parecia enfurecer ainda mais Eldon. E isso será sua ruína. As palavras não afugentam a espada. A fraqueza é exposta e você está prestes a descobri-la. O colar de Anara espiralou em uma luz ofuscante, parecendo que a natureza estava se preparando para a proteção. Ela sentiu uma onda de energia fluir através dela. Era hora de mostrar o poder que carregava. Antes que os Betas e Eldon pudessem se mover, Iru chorou intensamente, como se sua vulnerabilidade servisse como um chamado do futuro. Essa mensagem de pureza ecoou na floresta, chamando aqueles que acreditavam em mudança. Ordens do tipo pagas por combate eram uma escolha, mas a essência fortalecida pelo amor poderia romper essas correntes. A batalha não seria fácil, e com a sombra de Alam se aproximando, o destino do Vale da Lua balançava em uma corda fina. Havia uma escolha a ser feita, mas não era apenas sobre poder, tratava-se de amor e redenção. E enquanto os dois lados se preparavam para se confrontar, a linha entre derrotados e vitoriosos se tornava cada vez mais tênue, criando um futuro incerto. E assim, no calor da tensão crescente, uma pergunta ressoava no coração de Anara. Até onde sua coragem iria para salvar o que mais amava? A resposta ainda parecia distante, mas nas linhas do horizonte, uma mudança se delineava. A verdadeira batalha ainda tinha que começar. E o amor deles, agora mais desafiado que nunca, poderia se tornar a chave para a transformação. 2 semanas se passaram desde a tensa reunião no salão do castelo. O clima no Vale da Lua continuava frio, e a tensão palpitante parecia acompanhar o inverno rigoroso. O rei Alfa olhava pela janela de seu escritório, onde a vista das montanhas do Eco contrastava com a neblina que se arrastava pelo vale. Anara estava ao seu lado, segurando Iru, que dormia tranquilamente em seus braços. O colar de prata em seu pescoço não apenas continuava a brilhar, mas agora pulsava intensamente, quase como se estivesse respondendo às emoções conflituosas que preenchiam o ar. Precisamos agir antes que eles tomem uma decisão, disse o rei, a preocupação ecoando em sua voz. Se Alan e seus seguidores atacarem, nossa chance de mudar o reino pode se dissipar. Eu sinto que o colar está vibrando com essa pressão, Anara respondeu, olhando para o cristal, que parecia brilhar ainda mais à luz do sol. Talvez isso signifique que a natureza está nos apoiando, ou talvez seja um aviso. O rei afastou os olhos da janela e se voltou para Anara. Você está segura de que seu poder pode realmente nos ajudar a enfrentar isso? E se você não conseguir controlar? Sei que o que carrego é perigoso, Anara disse, sua voz firme. Mas não posso deixar que o medo me impeça de lutar pelo que é certo.
Eles se encararam, ambos conscientes de que suas escolhas afetariam não apenas eles, mas todo o reino. O amor que começava a florescer entre eles agora era desafiado pela gravidade da situação. Eles estavam em uma encruzilhada e decisões tempestuosas aguardavam. Naquele momento, um trio de betas entrou no escritório sem hesitar, com expressões sérias. Um deles, um homem de pele morena e cabelo curto, parecia especialmente tenso. Alfa, precisamos discutir os preparativos para o que está por vir, disse ele, o olhar firme. Concordo, não podemos esperar que Alam decida o nosso destino, respondeu o rei, mantendo uma postura decidida. O que você propõe? Perguntou o Beta, cruzando os braços em diante. Reforçar nossas defesas e tentar negociar com os Ômegas. Precisamos da união deles para mostrar a Alam que a mudança é inevitável. O rei afirmou. Os Betas se entreolharam, a desconfiança familiar. Você ainda acredita que é possível convencer os Ômegas a apoiar um Alfa? Eles são vistos como fracos. O homem robusto do grupo protestou. E é exatamente isso que precisamos mudar. Anara interveio, a paixão em suas palavras ecoando. Todos os olhares se voltaram para ela. Os Ômegas têm suas próprias forças. Se unirmos nossas intenções, podemos formar uma aliança. As palavras de Anara causaram algum resquício de reconhecimento entre os Betas, mas ainda havia resistência. E se eles nos traírem? Não podemos correr esse risco. Se não tentarmos, já estamos perdendo. A determinação de Anara era clara. O colar brilhou intensamente como um farol, e todos no ambiente sentiram sua presença forte. O Beta Moreno a encarou, reconhecendo a força dela. Se você acredita nisso, é hora de explorar os Ômegas. Precisamos de um símbolo que gere esperança. Uma ideia iluminou a mente do rei. Iru pode ser esse símbolo. Ele representa a nova geração que pode acabar com essa divisão. Os Betas pareceram hesitar, mas a fraqueza nas intenções defensivas era palpável. Não havia mais tempo. Precisamos de aliados e de uma estratégia, disse o rei decidido. Irmãos, é a misericórdia que cura feridas, não a espada. Enquanto eles discutiam, o cristal no colar de Anara pulsava de forma mais intensa. Ela sentiu a energia de Iru, como se o próprio filhote estivesse conectado ao que se passava. Eu vou me encontrar com outros Ômegas. Se houver alguma chance de unir nossos destinos, é agora. É arriscado, disse um dos Betas, mas a determinação de Anara era clara. E é exatamente o que precisamos. A mudança não acontece se permanecermos parados. O rei apoiou. A tensão estava começando a se elevar, mas a força de vontade de ambos se misturou, gerando uma nova esperança. Eles saíram do escritório prontos para agir. Na floresta de sussurros, Anara buscaria os Ômegas que guardavam segredos e histórias que poderiam ajudar em tempos difíceis. No entanto, ela não estava ciente de que uma sombra da montanha espreitava nos limites do vale. Ao chegarem ao local de encontro, Anara sentiu a vibração do colar aumentar novamente. Era como se a floresta estivesse respondendo ao seu chamado, mas ao mesmo tempo parecia carregada de uma tensão palpável. Os ruídos da floresta se calaram e um pressentimento malicioso fez seu coração disparar. Estamos cercados, ela sussurrou ao rei, o temor refletindo em seus olhos verdes. Sinto que algo está errado. Antes que pudessem reagir, figuras emergiram das sombras das árvores.
E o homem de cabelos grisalhos que conheciam como Eldon se adiantou, trazendo consigo um grupo de alfas que pareciam determinados. Vocês realmente acham que podem mudar tudo isso? Eldon disse, sua expressão fria. Não se enganem. A tradição não morrerá com palavras vazias. O ressentimento emanava dele como uma tempestade prestes a romper. Se não agirem conforme as regras, literalmente padronizadas, serão derrubados. O rei recuou levemente e Anara rapidamente tomou a frente. Não podemos deixar que a tradição nos impeça de ver o valor em todos que habitam este reino. Isso parecia enfurecer ainda mais Eldon, e isso será sua ruína. As palavras não afugentam a espada. A fraqueza é exposta e você está prestes a descobri-la. O colar de Anara espiralou em uma luz ofuscante, parecendo que a natureza estava se preparando para a proteção. Ela sentiu uma onda de energia fluir através dela. Era hora de mostrar o poder que carregava. Antes que os Betas e Eldon pudessem se mover, Iru chorou intensamente, como se sua vulnerabilidade servisse como um chamado do futuro. Essa mensagem de pureza ecoou na floresta, chamando aqueles que acreditavam em mudança. Ordens do tipo pagas por combate eram uma escolha, mas a essência fortalecida pelo amor poderia romper essas correntes. A batalha não seria fácil, e com a sombra de Alam se aproximando, o destino do Vale da Lua balançava em uma corda fina. Havia uma escolha a ser feita, mas não era apenas sobre poder, tratava-se de amor e redenção. E enquanto os dois lados se preparavam para se confrontar, a linha entre derrotados e vitoriosos se tornava cada vez mais tênue, criando um futuro incerto. E assim, no calor da tensão crescente, uma pergunta ressoava no coração de Anara. Até onde sua coragem iria para salvar o que mais amava? A resposta ainda parecia distante, mas nas linhas do horizonte, uma mudança se delineava. A verdadeira batalha ainda tinha que começar, e o amor deles, agora mais desafiado que nunca, poderia se tornar a chave para a transformação. 2 semanas se passaram desde o encontro na Floresta de Sussurros. O clima no Vale da Lua se tornava cada vez mais tenso, enquanto os ventos frios sopravam das montanhas do Echo, trazendo mensagens de desafios e conflitos iminentes. O rei Alfa e Anara se encontraram em uma clareira próxima ao Lago Prateado, onde a água cintilante refletia as nuvens, como se o próprio céu estivesse observando. Iru, aninhado no colo de Anara, dormia tranquilamente, seu pequeno corpo alheio à tensão que crescia. O colar de prata de Anara, com o cristal verde, parecia pulsar com uma energia própria. Ele brilhava intensamente, respondendo à inquietação que preenchia o ar. "Você sente isso?" Anara perguntou, olhando para o rei. "O colar, ele está agindo de forma estranha." O rei assentiu, a preocupação desenhada em seu rosto. "Acho que a natureza está nos avisando sobre algo. Precisamos nos preparar. Alan e seus seguidores não hesitarão em atacar." Anara se aproximou dele. A expressão de ansiedade misturando-se a um desejo intenso. "Aqui, neste momento, temos a chance de unir o reino, mas isso exige coragem. O que você teme, rei?" O olhar dele se suavizou ao encontrar os olhos verdes dela. "Acredito que posso perder tudo, incluindo você e Iru. O peso da coroa é insuportável às vezes, mas ao seu lado, posso ver um caminho. Você me dá forças que eu não sabia que tinha." Completamente envolvidos na conversa, ambos pareciam ignorar o frio. "Nós precisamos de um plano.
Não posso ficar parada enquanto eles se preparam para atacar, Anara disse, com o olhar firmemente fixo no rei. Não posso deixar que o medo decida o nosso destino. Sim, mas o que faremos vai além de simples palavras. Significará abrir mão de tudo que conhecemos. O rei respondeu, seu tom grave refletindo sua luta interna. Você tem certeza de que está pronta para isso? Não estou pronta, mas a mudança não espera por conforto. Anara sussurrou, a determinação crescendo em seu peito. Deixe que as vontades deles desafiem nossa união e que nossos laços se tornem a espada mais afiada contra essa opressão. Precisamos trazer os ômegas para nosso lado e mostrar a todos que somos mais fortes juntos. Enquanto discutiam, Iru acordou, seu chorinho ecoando na clareira. O som trouxe uma suave sensação de paz ao ambiente. Ele é a nossa esperança, Anara disse, acariciando o filhote. Ele pode se tornar um símbolo de mudança, assim como nosso amor, completou, olhando nos olhos do rei. O brilho do colar pareceu intensificar-se, envolto na emoção que emanava deles. Vamos fazer isso, o rei decidiu. Sua voz agora cheia de resiliência. Vamos convocar os ômegas e apresentar a ideia de uma aliança. Não será fácil, mas juntos somos mais fortes. No entanto, antes que pudessem avançar, uma figura conhecida apareceu entre as sombras das árvores. Eldon, com seu olhar rígido, atravessou a clareira como uma tempestade. Ele tinha o mesmo ar de autoridade que sempre causava desconforto. Alfa. Sua compaixão não é apenas um fardo, é uma ameaça real. Você realmente acredita que isso trará união? O rei sentiu o peso das palavras de Eldon como um soco no estômago. Sim, ele respondeu, a voz firme. A união não virá da força, mas do entendimento. Entendimento para os fracos. Eldon retorquiu, a raiva crescendo. Se você se deixar levar por isso, será facilmente derrubado. A tradição tem suas razões. Anara interveio, sua voz clara. Eldor, não se trata de fraqueza, mas de um futuro onde todos são vistos como iguais. Os ômegas têm muito a oferecer, se apenas permitirmos que falem. E você acha que os alfas aceitarão isso? Eldon desdenhou. Você pôs seu futuro nas mãos de uma criança. As palavras dele doeram mais do que Anara poderia imaginar. Ele não é apenas uma criança. Iru é o nosso futuro. É o futuro que queremos para todos os ômegas também. Eldon olhou para Iru, a expressão de desdém transformando-se em uma incerteza rápida. Mas antes que as tensões aumentassem, um som distante ecoou, como se a própria floresta de sussurros estivesse respondendo. Um trovão ressoou nas montanhas do eco. Precisamos sair daqui, Anara exclamou, sentindo a tempestade se aproximando. O colar pareceu brilhar em resposta ao chamado da natureza, e um misto de reverência e urgência permeou o ar. Você está certa. A tempestade se aproxima e não podemos nos dividir agora, o rei afirmou, mirando Eldon. Se você deseja um futuro, precisa se juntar a nós. Temos mais a ganhar no diálogo do que no conflito. Nesse momento, Iru começou a chorar intensamente. O som ecoou, chamando a atenção de todos. Vamos, hein? O rei disse. Liderando Anara e Eldon de volta para o castelo, enquanto a tempestade se tornava mais forte. Não importa o que aconteça, devemos permanecer juntos. A tensão ao redor continuava não resolvida, e à medida que o trio se movia, Eldon olhou para trás, o conflito interno visível em seu olhar. Se você estiver errado, Alfa, a dor será imensa.
A ambiguidade nas palavras dele ecoou dentro do coração do rei como um prenúncio do que estava por vir. O colar de Anara brilhava mais do que nunca, como se sentisse a urgência da situação. Precisamos confiar um no outro, de verdade. Anara afirmou, olhando para o rei e sentindo o calor da conexão que haviam construído. Comprometidos, eles sabiam que cada passo os levava em direção a uma série de desafios. Lago, floresta e montanha, locais que definiram seu reino agora se tornariam cenários de batalha. E quando a tempestade finalmente se aproximasse, a verdadeira luta pelo futuro começaria. Enquanto os ventos uivavam, uma pergunta ressoava com clareza nas mentes de todos. Até onde seriam capazes de ir para proteger um amor que poderia mudar tudo? 2 semanas se passaram desde que o rei Alfa e Anara se encontraram na clareira do Lago Prateado, onde o peso das decisões começava a se fazer sentir. A tensão no Vale da Lua aumentava a cada momento, e os ventos frios sopravam das montanhas do Eco, trazendo ecos de ameaças iminentes. O frio não era apenas físico, trouxe consigo novas incertezas, um sinal do que estava por vir. O rei observava o sol pôr-se atrás das montanhas, a luz vermelha tingindo o céu de um modo majestoso, mas que parecia pressagiar um destino sombrio. Ao seu lado, Anara segurava Iroh, que estava agora mais ativo, seu pequeno corpo ansioso. O colar de prata que ela usava pulsava suavemente, como se estivesse sintonizado com a inquietação no ar. "Você sente o que eu sinto?" Anara perguntou, olhando para o rei. "O colar está agindo de forma estranha. Parece que ele sabe que algo está se aproximando." O rei suspirou, o peso da responsabilidade misturando-se com a preocupação em seu coração. "Sim, sinto isso. Mas mesmo assim, precisamos nos preparar. Alan e seus aliados não vão hesitar em atacar. Acreditam que nossa bondade é uma fraqueza." "Não é fraqueza", Anara disse, a determinação em sua voz. "É a essência do que queremos mudar. Mas parece que estamos cercados por sombras. Precisamos enfrentar essas sombras", o rei afirmou, a frustração começando a transparecer. "Se não formos capazes de unir os ômegas contra os alfas que ainda estão com Alan, corremos o risco de perder tudo." Anara se aproximou, apoiando a mão sobre o braço dele. "Mas não podemos deixar que o medo nos consuma. Eles precisam ver que estamos lutando pelo que é certo, mesmo que isso signifique colocar tudo em risco." Iroh começou a agitar-se em seus braços, como se sentisse a urgência da situação. "O futuro dele depende do que decidirmos agora", Anara afirmou, olhando para o rei com intensidade. "Ele é o símbolo que tanto precisamos." O rei se virou para Anara, a conexão entre eles crescendo, reforçada pelo olhar profundo que compartilharam. "Se tudo falhar e eu me perder, você ainda estará ao meu lado?" "Eu sempre estarei ao seu lado", Anara respondeu com sinceridade, o coração dela batendo acelerado. "Nós estamos juntos nessa." Foi nesse momento que a certeza do que estava por vir se intensificou e uma nova determinação surgiu. O colar de Anara brilhou intensamente, como se sua magia se conectasse à força do amor e da esperança que os unia. "Precisamos convocar uma reunião com os ômegas, mostrarmos que eles podem ter um papel na mudança desse reino", o rei disse, sua voz agora carregada de resolução. Seguiram para os arredores da Floresta de Sussurros, onde poderiam encontrar os primeiros sinais dos ômegas. Eles sabiam que os ventos mais fortes viriam das montanhas do Eco e que a floresta poderia proporcionar algum refúgio temporário. Era um risco,
mas era o único caminho que restava. Enquanto caminhavam por entre as árvores altas, a sensação de estarem sendo vigiados permeava o ar. Anara apertou o colar em seu pescoço, sentindo a pulsação aumentar. Sinto que a natureza está nos ouvindo. A floresta de sussurros nos guia, ou pode estar nos alertando, o rei respondeu, sua voz baixa. Estamos nos aproximando de um território cheio de incertezas. Assim que chegaram a um local aberto, onde a luz filtrava entre as folhas, encontraram um grupo de ômegas reunidos em um círculo. A tensão era palpável, mas a esperança estava presente como um fio invisível que os ligava. Um homem de cabelos grisalhos que Anara reconheceu como Lior, líder de um dos grupos de ômegas, estava lá, e seu olhar refletia ceticismo. O que traz o rei Alfa aqui? Lior perguntou, sua voz desafiadora. Os ômegas não são apreciados entre os alfas. Por que deveríamos confiar em você? Não estou aqui para fazer promessas vazias, o rei respondeu, mantendo o olhar firme. Estou aqui para unificá-los. Quero que lutemos juntos. A mudança que buscamos só acontecerá se estivermos dispostos a cruzar as fronteiras que nos separam. Anara tomou a frente com a mão sobre o colar. Iru é um símbolo para todos nós. Ele representa a esperança da nova geração. Acreditamos que juntos devemos derrubar as hierarquias que nos enfraquecem. Não somos apenas alfas, betas ou ômegas. Somos um só povo e a verdadeira força vem da união. Ouvindo isso, Lior hesitou, um sorriso relutante se formando em seus lábios. E se isso desmoronar, se falharmos, o que nos garantirá segurança? Se não tentarmos, já seremos derrotados, Anara respondeu, a sinceridade claramente visível em seus olhos. Nós não podemos continuar a viver com medo, mas antes que eles pudessem prosseguir, um novo grupo apareceu, liderados por Eldon, seu olhar carregado de desprezo. Vocês realmente acham que podem mudar as tradições com palavras? O que fazem aqui não é apenas um ato de traço, é um convite à ruína. Sua insistência na tradição nos julga e só irá nos prender mais, disse o rei, o peito cheio de indignação. Se recusar a mudar, entrará em um caminho que não terá retorno. Eldon olhou para o rei com desprezo. Se você falhar e seus sentimentos se transformarem em fraqueza, você condenará todos nós. Enquanto a discussão aumentava, a tensão se intensificou. Eldon presenciava a ligação crescente entre o rei e Anara e sentia-se ameaçado. A traição de seus próprios sentimentos custará caro. Um reino forte não vive de amor, e isso se mostrará um fardo. A atmosfera ficou pesada e os ânimos se acirraram. Iru começou a chorar, aumentando a tensão entre eles. Anara segurou o filhote mais perto, derramando um fio de esperança em meio ao caos. Precisamos encontrar um caminho que nos una, não que nos divida. A espiritualidade do amor e da compaixão é a nossa maior força. No entanto, uma rajada de vento soprou através da clareira, como se a floresta de sussurros estivesse se manifestando. O colar de Anara brilhou intensamente e todos ali sentiram uma onda de poder percorrer o ambiente. Foi nesse momento que Lior, em dúvida, se aproximou. Se houver chance de mudança, de esperança, estou disposto a ouvir mais. Mas Eldon não estava satisfeito com essa incerteza. A conversa se tornava mais intensa, a energia disparando a cada segundo, até que um trovão ecoou longe. As montanhas do eco pareciam alertá-los sobre a aproximação da tempestade. O tempo estava se esgotando e as responsabilidades pesavam ainda mais sobre os ombros do rei.
Precisamos agir agora. O futuro do nosso reino depende de nós. O amor que nos une pode derrotar a tradição que nos separa. O rei disse, transformando seu receio em determinação. O som da tempestade parecia lhes dar força, mas a luta estava apenas começando. No fundo, Anara sentia que algo maior estava por vir, uma revelação que poderia mudar tudo, uma dúvida que pesava em seu coração. Enquanto se preparavam para agir, uma pergunta permaneceu sem resposta. Até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger o que mais valorizavam. E nesse instante, o horizonte da luta pela união se tornava mais nítido, mas a sombra de Alam, a verdadeira batalha pela liberdade começaria. 2 semanas se passaram desde a reunião na Floresta de Sussurros. O clima no Vale da Lua esfriava mais a cada dia, refletindo a crescente tensão entre alfas e ômegas. O rei alfa olhava pela janela de seu escritório, sentindo a pressão do que estava por vir. Ao seu lado, Anara segurava Iru, que começava a ficar um pouco mais ativo e curioso, seu pequeno corpo agitado, revelando a intensidade que cercava o ambiente. O colar de prata em seu pescoço pulsava com uma luz verde, agora mais intensa, como se estivesse sintonizado com as emoções deles. Temo que Alan e seus seguidores estejam próximos, disse o rei, seu olhar voltado para as montanhas do Eco, onde nuvens escuras se formavam. Preciso de um plano e preciso dele agora. Se não fizermos nada, estaremos entregando o reino às suas garras. Anara concordou, a tensão em sua voz refletindo sua determinação. O colar, ele parece entender nossa urgência. Não concorda? Apontou para o cristal que brilhou fortemente em resposta, quase como se estivesse alertando-os sobre a chegada iminente de um conflito. Sim, sinto isso. Ele respondeu, colocando a mão suavemente sobre o colar, como se buscasse conexão. Mas simplesmente querer mudar as mentes dos alfas é arriscado. Eles veem isso como traição. O que mais podemos fazer? Anara perguntou, sua frustração explodindo em palavras. Precisamos mostrar a eles que os ômegas não são fracos. Se não nos unirmos agora, sempre seremos divididos. Ele a olhou, a vulnerabilidade em seus olhos, mostrando o quanto a pressão o afetava. Você realmente acredita que conseguiríamos essa união? Que todos eles concordariam em deixar o medo de lado? Sim, ela respondeu, decidida. A força vem da união, e isso é o que precisamos mostrar ao nosso povo. Se formos apenas alfas e ômegas, nunca teremos sucesso. Em meio às suas discussões, a porta se abriu com um estalo. Um homem de cabelos grisalhos entrou. Seu porte rígido e expressão tensa deixaram claro que ele não estava ali para uma visita amistosa. Elden surgiu, a autoridade em seu olhar, carregando as advertências que já se tornaram familiares. Alfa, disse ele, sua voz carregada de desdém. A tradição não se quebra com palavras doces. Você arrisca tudo por um amor impossível. O rei segurou Iru em um gesto protetor e, sentindo a adrenalina em seu corpo, respondeu: o que é impossível é continuar ignorando a necessidade de mudança. Ou os alfas estarão perdidos, exatamente como os betas que me seguem. Os betas seguem a tradição, Elden retorquiu cruzando os braços. Não acredita que se continuar por esse caminho sua falha será avassaladora? O que você tem a oferecer aos seus seguidores ao abrir mão do poder? Honestidade e união. Anara interveio, segurando o colar e sentindo sua energia pulsar.
Ela não podia deixar que ele subestimasse o impacto da compaixão. O futuro não é um trono vazio, mas sim uma casa cheia de vozes que merecem ser ouvidas. Um silêncio pesado pairou no ar. A tensão era palpável, mas mesmo assim, as árvores de fora pareciam sussurrar, como se apoiando as visões de Anara. Se não enfrentarmos isso agora, se não formarmos uma aliança, perderemos não apenas o reino, mas a possibilidade de um futuro para Iru. O colar brilhou mais uma vez. O cristal agora carregava uma luminosidade forte e vibrante, quase como se estivesse à espera de um momento decisivo. Anara sentiu um impulso de esperança e determinação novamente, mas ainda a incerteza a cercava. Precisamos convocar uma reunião com os ômegas. Eles precisam saber que são parte da mudança. A incerteza de Eldon aumentava, seu olhar explorando as reações dos dois. Se você tomá-los como aliados, está assumindo uma grande responsabilidade. Alan não ficará de braços cruzados. O rei respondeu, sua voz agora mais audaciosa. E se isso for uma oportunidade de mostrar que juntos somos mais fortes? O que queremos para nosso povo não é apenas um reino governado pelo medo. É um lugar onde todos contam. Ele dirá isso, mas o preço será alto. Eldon alertou, seu tom severo. A discussão se intensificou, cada lado apresentando seus argumentos, mas havia esperança. O desejo compartilhado de um futuro diferente começava a preencher o espaço entre eles. Muito embora a confiança fosse frágil, era um começo. Foi nesse momento que uma ideia tomou forma na mente do rei. Precisamos de um símbolo, ele disse, a voz altiva. Iru será nosso símbolo de inovação. Ele representará a nova era que estamos tentando construir. Os olhos de Anara brilharam com alegria ao ouvir isso. Sim, ele pode unir alfas e ômegas. Precisamos levá-lo conosco. Mas antes que pudessem fazer mais planos, Iru começou a chorar, e o som ecoou na clareira, chamando a atenção de todos. Ele entende, Anara disse, sentindo um laço mais forte se formar entre eles. Ele está nos conectando. A atmosfera interna estava cada vez mais intensa, e quando Eldon partiu, um sentimento de euforia invadiu o rei. Mas a dúvida ainda pairava. Até onde estavam dispostos a ir? Ele olhou para Anara, o coração batendo rápido. E se isso falhar, e eu falhar? Se estivermos lado a lado, não teremos falhas, ela respondeu, a determinação em seus olhos crescendo. Isso nos tornará mais fortes e não mais fracos. Com corações pesados decidiram se preparar. O amor deles, antes florescendo, agora estava prestes a enfrentar a tempestade que se aproxima, e neste processo, cada um deles estava prestes a se descobrir de maneiras que nunca teriam imaginado. Enquanto se movimentavam para encontrar os ômegas, o céu escurecia e a tempestade se aproximava. A pergunta permanecia não respondida. Até onde suas almas estavam dispostas a ir para proteger o que mais amavam? O tempo estava esgotando e a verdadeira batalha pelo futuro começaria em breve. 2 semanas se passaram desde a discussão no castelo. O clima no Vale da Lua se tornava cada vez mais tenso. Anara e o rei Alfa estavam em uma pequena clareira na floresta de sussurros, onde o ar estava denso e carregado de expectativa. Iru estava agora sob o colo de Anara, seu choro ecoando de forma suave, mas contínua. O colar de prata que ela usava pulsava com uma luz verde vibrante, refletindo seu estado emocional inquieto. O brilho parecia intensificar-se a cada dia,
como uma conexão direta com os sentimentos dela e a urgência da situação. O que faremos se os alfas não aceitarem a aliança? Anara perguntou, olhando para o rei, a expressão de preocupação em seu rosto tornando-se evidente. Se falharmos, o que acontecerá com Iru? O rei observou a floresta de sussurros, as árvores parecendo ouvir suas palavras. Precisamos ser corajosos. Eles precisam ver que nossa união é mais forte. Não podemos permitir que o medo governe nossas decisões. Sua voz tinha um tom de determinação, mas havia uma vulnerabilidade escondida em suas palavras. Estamos em uma encruzilhada. O que degustamos de amor está sendo testado, rei. Anara respondeu, a segurança em sua voz ajudando a encorajar ambos. Se conseguirmos unir os ômegas, teremos a chance de mudar tudo. E se tudo isso não passar de um sonho? Ele questionou, seu olhar perdendo-se nas folhas dançantes das árvores. Eu não posso ser um rei que leva o reino ao colapso. A tradição nos ensina a temer a mudança. Se não arriscarmos, nunca saberemos o que pode acontecer, Anara afirmou, firmando os olhos nos dele. Não precisa encarar isso sozinho, estamos nessa juntos. Nesse momento, Iru despertou, olhando em volta com curiosidade, como se soubesse da gravítia do que estava por vir. O pequeno filhote parecia sentir a responsabilidade que repousava sobre seus frágeis ombros. O colar em volta do pescoço de Anara brilhava intensamente, aquecendo-se sob a luz filtrada. Vejamos o que podemos fazer, decidiu o rei, um novo brilho de esperança em seus olhos. Precisamos convocar um encontro com os ômegas imediatamente. Enquanto começavam a se mover, uma sombra se projetou sobre eles. Eldan apareceu entre as árvores, sua figura alta envolta numa aura de desconfiança. Alfa, você realmente acredita que os ômegas vão se unir a você? Eles não têm essa expectativa. Eles têm mais poder do que você imagina, respondeu Anara com coragem. A união é o que pode mudar nosso futuro. Veremos um novo amanhecer juntos. Você não entende, Eldon disse, seu tom desdenhoso. A tradição não é apenas uma corrente, é uma defesa contra a anarquia. Se falhar, tudo o que você constrói será um eco distante. Não se trata de falhar, mas de superar barreiras, o rei afirmou, o olhar fixo em Eldon. Precisamos encarar os medos e não simplesmente aceitar o que foi imposto a nós. A conversa esquenta rapidamente e Eldon estava prestes a se retirar quando uma rajada de vento forte passou. Agitando as folhas ao seu redor, o céu escureceu e nuvens louras cobrindo as montanhas trouxeram tensão. A tempestade se aproxima. Temos que agir agora, avisou Anara, percebendo como a natureza estava repleta de resposta. Nesse momento de urgência, Eldan hesitou, o clima mudando rapidamente a aerosfera ao redor deles. Se este é o caminho que você escolhe, certifique-se de estar preparado para o impacto. A natureza não perdoa. Com cada palavra de Eldon, a pressão aumentava, assim como as nuvens que pareciam prenunciar o que estava por vir. O rei inalou fundo, percebendo que a batalha que estavam prestes a travar não era apenas contra Alam, mas contra a própria estrutura que permeava a sociedade. Precisamos retornar ao castelo imediatamente e planejar. Dentro de 2 dias, Alam estará aqui, disse o rei, decidindo que cada segundo importava. Se dirigindo de volta, a tensão entre eles era palpável.
Anara não podia deixar de perceber a mudança na dinâmica que ali se formava. O vínculo que compartilhavam estava sendo ameaçado pela carga que ambos carregavam, mas havia esperança ao ver Iru entre eles. Vamos manter o foco no que importa, sugeriu Anara. Precisamos que aqueles que estão prontos a se unir estejam presentes. Conforme o grupo retornava ao castelo, Anara sentiu um impulso em seu colar. A pressão pelo qual o cristal verde pulsava trouxe um novo significado para a união que buscavam. É como se o próprio reino estivesse nos chamando, disse ela para o rei. Por fim, ao passarem pelos portões do castelo e se dirigirem à sala de reuniões, o rei fez uma pausa, deixando que a tensão na sala fosse sentida. Estamos prestes a enfrentar um momento que mudará nossas vidas. Não estamos aqui apenas como alfas e ômegas. Estamos aqui como um povo que busca mudança. Quebrando a frieza do momento, Anara tomou a iniciativa. Devemos mostrar que amamos o que é mais importante, e isso começa aqui e agora. A criança que nos une também é um símbolo de mudança. A declaração ecoou pelas paredes e a energia na sala começou a mudar. No entanto, o clima fora também estava caindo para um turbilhão. O rei sentia que o tempo se esgotava. Se não obtivessem a aceitação, a jornada por um futuro sustentável poderia ser perdida, e ele sabia que precisavam mostrar sua força. Uma nova certeza se formou na mente dele. A tempestade é um momento que nos desafia e façamos dela nossa aliada. Se nos unirmos à natureza, teremos a chance de vencer. Mas enquanto falava, algo dentro de Anara começou a agitar-se, como se o colar estivesse respondendo à nova urgência. Uma visão repentina lhe ocorreu e a precisão que exigia não podia ser ignorada. Rei, acho que eu posso. O poder do meu colar. Isso pode conectar as energias e nos ajudar a garantir o apoio dos ômegas, mas será arriscado. Então arriscamos juntos, disse o rei, sentindo-se mais forte a cada palavra dela. Uma conexão de amor e aceitação pode criar o ponteiro para todos. A tensão na sala desapareceu momentaneamente, mas novos desafios estavam prestes a surgir. Enquanto o mundo ao redor estava mudando a cada dia, a verdadeira batalha, que não era apenas física, mas emocional, começaria a se desenrolar. E naquele momento, ambos perceberam. A força do amor era o símbolo que poderiam levar adiante, mas, à medida que se preparavam, uma nova e poderosa escolha ainda pairava no ar. Até onde cada um deles estava disposto a seguir para realizar essa mudança? E enquanto essa pergunta permanecia sem resposta, uma nova tempestade estava se formando, não apenas do lado de fora, mas dentro de suas almas. 2 semanas se passaram desde a reunião no castelo. O clima no Vale da Lua se tornava cada vez mais tenso. Anara estava agora em uma clareira na Floresta de Sussurros, onde a luz filtrada se misturava com sombras, crescendo a cada instante. O céu estava carregado e a pressão no ar anunciava que algo grande estava por vir. Iru estava em seu colo e o colar de prata que ela usava pulsava com uma luz vibrante, quase como se estivesse vivo. O cristal verde parecia brilhar intensamente, respondendo à avalanche de emoções que pairavam no ar. Estamos à beira de um abismo, Anara. O rei Alfa declarou, seu olhar fixo na dança das folhas. Se não conseguirmos unir alfas e ômegas, o que nos resta? Anara olhou nos olhos dele, sentindo o peso de suas dúvidas. Precisamos mostrar a eles que a compaixão é uma força. O que você tem a temer?
O seu poder não é apenas físico, mas emocional. Lute por isso. Ele respirou fundo, sentindo a força dela refletida em seu coração. Mas e se falharmos? Se os alfas não aceitarem a união, isso nos condenará a uma guerra. Então vamos fazer o que é certo, a Nara respondeu, seu tom firme. Precisamos levar Iru conosco. Ele é o símbolo da mudança que todos precisam ver. O filhote, ainda pequeno, parecia sentir essa conexão, seu olhar curioso buscando a segurança dos rostos conhecidos. Enquanto conversavam, Eldon apareceu entre as árvores. Sua presença severa, como sempre. Alfa, sua compaixão já está fazendo a própria tradição rachar. Os betas estão ansiosos para saber qual lado você escolherá. A tensão cresceu e o rei se virou para Eldon, desafiador. Não se trata de um lado. Se não estivermos juntos, estamos perdidos. Os ômegas têm mais poder do que você imagina. O rei sabia que a confiança entre eles era escassa e que a pressão se intensificava a cada instante. Eldon cruzou os braços, sua expressão revelando confronto. Se a tradição cair, você estará em uma posição vulnerável, o que protegerá seu reino quando os alfas virem sua compaixão como fraqueza? Meus sentimentos não são fraqueza, são minha força, o rei respondeu, seu tom se elevando. Estamos buscando um futuro onde todos têm voz. Se não arriscarmos, já estaremos derrotados. A Nara sentia que por trás da fachada rígida de Eldon havia uma semente de dúvida. Você não pode ver que essa mudança é necessária? Perguntou ela com determinação. Os ômegas podem tornar isso possível. A atmosfera estava repleta de tensão e Eldon hesitou, oscilando entre a tradição e uma nova percepção. Se houver traição, o caos seguir-se-á, alertou, mas sua voz agora tinha uma leve inquietação. Um vento forte soprou pela floresta, como um presságio da tempestade. O colar de Anara brilhou intensamente, refletindo a energia que pulsava ao seu redor. O pequeno Iru acordou, emitindo um choro que refletia a necessidade de proteção. Precisamos agir. Amanhã reuniremos os ômegas, decidiu o rei com resolução. Mas saibam que as correntes serão quebradas apenas se estivermos juntos. Uma tempestade se aproxima e não estamos prontos para o que vem a seguir. Enquanto se preparavam para o encontro, Anara sentiu uma inquietação dentro de si. A conexão com o colar agora estava clara. Não era apenas um símbolo de esperança, mas uma ligação com a própria natureza. Ao olhar para o cristal, percebeu que ele aquecia em resposta ao seu desejo de mudança. Eu não posso deixar que meus medos me controlem, Anara sussurrou para o rei, sua voz em baixa. Este cristão me conecta à natureza e sinto que ela está prestes a nos mostrar o caminho. A primeira luz do dia trouxe consigo um silêncio imponente. Com o céu pesado e nuvens ameaçadoras pairando, eles se dirigiram ao local de encontro. A floresta de sussurros os cercava, as árvores parecendo ouvir seus corações pulsando desesperadamente. Chegando a uma clareira, encontraram um grupo de ômegas já reunidos, alguns visivelmente céticos. Lior, o líder, levantou uma sobrancelha desconfiada ao ver Anara e o rei. O que querem com a gente? Ele questionou, sua voz carregando receio. O futuro do nosso reino depende de nós todos. Precisamos nos unir. Iru representa isso. Ele é a esperança, o que todos desejam. Anara declarou, seu olhar intenso, como se pudesse penetrar no coração do grupo. O murmúrio atravessou a multidão de ômegas. Unir os povos não é algo que se faz facilmente, disse uma mulher mais velha, sua expressão de desconfiança clara.
Sabemos como os alfas costumam tratar os ômegas. É verdade, Lior acrescentou. O rei nunca foi um amigo dos nossos. Não estou aqui para governar, estou aqui para mudar, disse o rei, sua voz ressoando com força. Se olharmos os ômegas apenas como inferiores, nunca seremos verdadeiramente fortes como reino. Enquanto ele falava, um ruído distante chamou a atenção de todos. Um trovão assustador reverberou nas montanhas do Eco. A tempestade finalmente chegava e as nuvens começaram a se aglomerar. Precisamos decidir rapidamente, Lior chamou, a urgência crescendo em sua voz. Podemos tentar, mas é arriscado. O rei sentiu o peso da decisão nos ombros. Tudo o que peço é a chance de juntos criarmos um futuro diferente. Não podemos ter medo da mudança. A clareira escurecia a cada instante e uma forte rajada de vento passou entre eles. O colar de Anara brilhou mais forte, quase como se a natureza estivesse respondendo ao seu pedido. A conexão entre os ômegas e os alfas estava testada, e o impacto de suas decisões surgiria real e implacável. E a mudança vem com riscos, Anara admitiu, seus olhos fixos em Lior. Mas temos que arriscar por um mundo justo. Nesse momento, um estrondo ecoou e a árvore próxima se partiu ao meio, como se a própria floresta estivesse tentando testá-los. O barulho os fez recuar, mas a determinação de Anara e o rei se solidificavam. Olhamos para Iru. Que exemplo queremos deixar para ele? Disse Anara, as palavras soando como um chamado. Se não formos capazes de nos unir agora, estaremos condenando o futuro a um ciclo de dor e opressão. Os ômegas jamais foram fracos. Esta é a chance que temos. Vá além do seu medo, exclamou o rei. O trovão rugiu novamente e a tempestade estava prestes a se soltar. Eles sabiam que o tempo se esgotava. O desejo de mudança e a necessidade de agir estavam mais vivos do que nunca, mas a dúvida ainda pairava, como a própria tempestade que se aproximava. Com o céu desabando, essa jornada de transformação estava prestes a se intensificar. O colar de Anara brilhava mais do que nunca, e no íntimo, ambos sabiam que deveria ser agora ou nunca, até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger o que realmente valorizavam. Essa questão agora era mais urgente do que a iminente tempestade que se casava com suas almas. No entanto, o amor deles, desafiado e formado pela união, poderia ser a única chave para a salvação. 2 semanas se passaram desde a reunião na floresta de Sussurros. O clima no Vale da Lua tornava-se cada vez mais tenso. As nuvens escuras dançavam sobre as montanhas do Eco, à medida que o vento soprava frio e pesado. Como um presságio da tempestade que se aproximava, Anara estava na clareira, rodeada pelas árvores falantes, segurando o Iru em seu colo. O colar de prata que usava pulsava com um brilho forte, quase como se estivesse respondendo à sua ansiedade. Era como se a floresta estivesse atenta a cada batida de seu coração. Sinto que estamos perto de uma mudança, mas a dúvida ainda me consome, disse Anara, olhando para o rei Alfa, que se aproximava, seu rosto carregado de preocupação. E se os alfas não aceitarem nossa união? O rei suspirou, seus olhos fixos nas nuvens que se acumulavam. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Alan e seus seguidores não hesitarão em atacar. E se falharmos, o que acontecerá com você e Iru? Não podemos deixar o medo nos controlar. Iru precisa ver que há esperança.
A determinação de Anara ardia como um fogo dentro dela. Precisamos levar o filhote conosco. Ele simboliza a nova geração que merece um futuro diferente. Enquanto eles conversavam, Eldon apareceu de repente entre as árvores, seu olhar severo. Ele havia percebido a reunião dos ômegas e sentia que a ambição do rei estava ameaçando a ordem estabelecida. Alfa, falou ele, sua voz firme, sua compaixão é um risco. Os betas não aceitarão uma aliança com os ômegas. Estão se preparando para apoiá-los na rebelião. O rei se virou para Eldon, a tensão aumentando. Não estou disposta a perder o que construímos. Nossos sentimentos são nossa força. Seus sentimentos não podem garantir o futuro. O que será de você e de Iru se você falhar? Eldon insistiu, seus olhos frios desafiando o rei. Anara tomou a frente, seu coração a acelerando. Nos dê isso, Eldon. Sua oposição só vai nos dividir mais. Temos que nos unir contra Alam. O ar estava pesado com ameaças não ditas. O céu começava a escurecer com a tempestade que se aproximava. O colar de Anara brilhou intensamente, como se estivesse respondendo à urgência da situação. Sinto que a floresta está a favor de nós. A natureza se alinha quando agimos em busca do que é certo. Se imaginam que podem mudar tudo isso com palavras, estarão amargando a perda, Eldon retorquiu, mas algo em sua expressão parecia mudar. Anara olhou firme para ele. E se a mudança for o único caminho para a paz? Iu é o nosso símbolo. Ele representa o que pode acontecer se ousarmos nos unir. Um trovão rugiu nas montanhas, e Eldon hesitou. O veneno em suas palavras não conseguia mais disfarçar a insegurança que começava a aparecer. Se na arriscada mudança falharem, a consequência será catastrófica. Todas as mudanças que buscamos levam risco, disse o rei, ainda firme. Mas é um risco que estou disposto a tomar por você e Iru. Nesse momento, a corrente de tensão na clareira diminuiu um pouco, mas Eldon ainda era um espinho. Antes que a conversa pudesse fluir após a hesitação, um novo som se fez ouvir. Um estrondo distante ecoou nas montanhas do eco, e todos se calaram. Anara olhou para o rei, os olhos brilhando com um medo latente. O que foi isso? Isso foi um aviso? Provavelmente, ele respondeu, o tom sério. Precisamos agir agora. Um novo plano estava se formando em sua mente. Se a tempestade está chegando, devemos reunir os ômegas para uma declaração de força e união. A determinação queimava nas palavras de Anara, e o filhote em seu colo parecia estar em sintonia com o espírito da floresta. Estamos todos juntos, rei. Precisamos mostrar que não somos fracos. Quando se aproximaram do ponto de encontro planejado, a tensão era palpável. As árvores sussurravam e a faísca no colar de Anara aumentava a cada passo. Ela estava a ponto de enfrentar a maior batalha de sua vida. Mas havia uma conexão crescente com o rei. Prometa que estará do meu lado, não importa o que aconteça, ela pediu, segurando sua mão. O rei a olhou profundamente nos olhos, a vulnerabilidade transparecendo. Prometo, não importa o que aconteça, nós lutaremos juntos. O amor deve prevalecer sobre o meu. No entanto, os olhares céticos dos ômegas que aguardavam não traziam confiança. Lior se destacou entre eles, levando de volta as emoções negativas que tinham se acumulado. Por que deveríamos confiar em um alfa? A história não nos diz que perdemos. O que nos garante que você não é mais um na linha de traição? Anara sentiu a pressão aumentarem ao seu redor. Porque esta é a chance de começarmos a mudar isso.
Iru será nosso símbolo, um legado que mostrará o que podemos ser. Precisamos da força de todos. Os murmúrios se intensificaram e as nuvens ecoavam um tamborilar de trovão, como se a natureza estivesse apoiando suas palavras. O rei fez um gesto para Anara e lentamente o pulso do colar começou a aumentar, quase como um coro da própria floresta. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a tempestade finalmente se desatou e a chuva começou a despencar. O clima feroz entrava sem aviso, e com ele, o desespero se instalou. "No! O que está acontecendo?" Lior gritou, enquanto as gotas pesadas atingiam o solo com força. "Nós temos que nos proteger." Anara bradou, sentindo a energia do colar pulsar rapidamente. Dentro de si, ela sabia que tinham que lutar contra não apenas a tempestade, mas contra a desigualdade que havia permeado o reino por gerações. "Concentrem-se, usem a força da união." O rei chamou, sua voz cortando através do rouco da tempestade. Na confusão da chuva torrencial, um novo inimigo parecia emergir das sombras. Um grupo de alfas, liderados por Alam, estreitou-se na clareira, cercando-os como um lobo em uma emboscada. Parecia que a tempestade trazia não apenas a natureza, mas também a verdadeira batalha que romperia entre eles. "Vocês realmente acham que podem mudar a ordem das coisas? O amor pode não ser suficiente." Alam gritou, seus olhos inflamados. Ele se aproximou do filhote, desafiador. Uma criança não pode salvar o que já está perdido. Anara sentiu seu coração disparar. O medo a dominava, mas em meio a isso, o colar brilhou como nunca antes. "Nós somos mais fortes juntos do que você imagina." Ela afirmou, não apenas a Alam, mas a todos ali presentes. Enquanto a tempestade rugia ao redor deles, Anara decidiu que o amor seria seu maior aliado. Sabia que a batalha seria árdua, mas também sentiu a determinação crescente nas almas de quem a cercava. Aquela tempestade era apenas o começo e a verdadeira luta pelo futuro estava prestes a começar. Mas com cada golpe e cada correnteza da batalha, permanecia uma questão no ar: até onde iriam para proteger o que mais amavam? A resposta ainda estava escondida, como um relâmpago entre os trovões, prestes a ser revelada no momento mais crucial.